Pessoal, e o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro depois do jogo de hoje, hein? Ficou interessado, quer saber o que foi que a mídia repercutiu? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A gente vai ouvir o Tite e o Renato Gaúcho e a gente traz o assunto aqui para discussão na sequência. Pedi ao presidente, quando ele estava na oração conosco, se eu podia, de alguma forma, ser pretensioso. Ele disse que sim. Aí eu perguntei para ele se ele sabia por que nós tínhamos vencido. E ele respondeu equipe. E ele respondeu aquilo que ficou representado. O Flamengo não são 11 jogadores que iniciam. O Flamengo é um grupo de trabalho. E quando fala de grupo de trabalho, está inserida torcida, direção, comissão técnica e atletas. Isso vence. Talvez aí fique representado não só o Luiz, mas todos aqueles que entraram num jogo onde nós tínhamos 5 seleção, 3 machucados, Carlinhos, Alan e Ayrton, 2 machucados no primeiro tempo. Se não tem equipe, se não tem grupo de trabalho, não chega. Inclusive com o apoio do torcedor. Bom, eu acho que vocês viram outro jogo. Mas por aí. A minha equipe sabe muito bem. Criamos. Eu apenas concordo com você que a gente não acertou, na maioria dos chutes, o alvo, né, o gol. A minha equipe poderia ter sido na frente do placar pelas oportunidades que nós criamos no primeiro tempo. Infelizmente, nós não fomos felizes. E, infelizmente, para a gente, no final do primeiro tempo, nós tomamos um gol. Voltamos para o segundo tempo, buscando pelo menos o empate. E nós sabíamos que nós iríamos deixar o espaço para o contra-ataque do Flamengo. E num desses contra-ataques aí, o Flamengo se aproveitou, fez o segundo gol. Mas isso não vai tirar, inclusive passei para o meu grupo, não vai tirar os méritos da atuação do Grêmio. Ninguém gosta de perder, mas a minha equipe se comportou bem. Só faltou o gol. Qualidade, jogadores que não são normalmente titulares e que podem sim ocupar o seu espaço e bem. Não no sentido de esquentar a função enquanto os outros não voltam, mas para se apresentar. Sim. E o Flamengo investiu para ter esse elenco. O Flamengo pode colher tecnicamente no momento em que é necessário. O Calçade lembrou bem. O Uruguai deve fazer um ótimo papel na Copa América. Isso significa que 2 jogadores cruciais para o Flamengo vão demorar para voltar. Não tem muito o que fazer em relação a isso, né? Pode falar, Gil. Eu acho sim. A gente fala muito sobre o elenco do Flamengo, sobre a qualidade, né, do plantel que o Tite tem à disposição. E por isso a cobrança é sempre tão grande em relação ao Flamengo jogar melhor do que ele joga. Mas convenhamos, né? Um contexto como esse de 10 desfalques, aí não tem elenco bom que te permita exigir um altíssimo nível de atuação do Flamengo. O meio de campo foi explodido, a gente já sabe. E deu Cebolinha no jogo, então, que é outro pilar do time. Eu acho que, enfim, aliás, é curioso, né? A gente olha para o Luiz Araújo, que no fim das contas foi um cara que começou no banco, que era titular do Tite no começo do trabalho dele. O primeiro time titular do Flamengo que o Tite definiu tinha o Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo de um lado e o Cebolinha do outro. Ele entra no lugar do Igor Jesus machucado e acaba resolvendo o jogo com 2 belíssimos gols. Acho que isso também é um pouco o sinal e a demonstração de que não tem jeito. Na hora que desmonta tudo, na hora que você tem o time completamente esfacelado, é normal que você também leve um tempo para, de repente, encontrar as melhores soluções, buscar alternativas. Aquilo que a gente fala, né? O trabalho está começando. Nesse momento, claro que o trabalho do Tite não está começando, mas ele tem que começar a tomar decisões e definir um time, definir a sua maneira de jogar e as suas possíveis alterações num contexto completamente diferente. Um contexto sem 10 jogadores, né? Se a gente somar os que saíram também durante a partida. E vamos ver, né? Eu acho que, especialmente a questão do Cebolinha, vamos ver, torcer para que não seja nada sério, porque é quando o Flamengo mais precisa do Cebolinha, é agora. Claro que ele é um titular do Flamengo, ele é um jogador essencial hoje, mesmo com todo mundo à disposição, mas na hora que vai metade do time embora, vai ter que atuar com o Bruno Henrique torcendo para ele não se machucar, né? E é claro, no limite. Olha de quem nós estamos falando. Claro, lógico. Né? O substituto do Cebolinha é o Bruno Henrique, altíssimo nível.
Mas o Bruno Henrique pode fazer outras funções também, Claro. eventualmente. O Né? problema dele hoje é que ele tinha lateral esquerdo e primeiro volante com adaptações, né? Exato. O Léo Pereira e o Léo Ortiz. Então, Sim, vinha Hoje sem até que Ayrton deu Lucas. certo, né? mas assim, você não tinha um jogador específico da posição. Sim. E o time com esses recortes todos ainda foi pro jogo com o Gabigol no banco, Que não Bruno entrou. Henrique, Luiz Araújo. É isso que ele está falando do grupo, né? Só com esses 3 no banco, pelo amor. E com problemas no campo e esses 3, é realmente ter um grupo bom para poder lidar nesse momento. Eu acho que todo mundo vai ter que tomar muito cuidado com análises e julgamentos nesse período de Copa América. Sim. Um período de sobrevivência para quem Concordo. foi mais Assino atingido. embaixo. Sobrevivência. Se 2 caras se machucam no primeiro tempo, aí ele tem que olhar e ver o que dá para fazer. Mas tudo bem, não é que é, assim, não dá o para Luiz Araújo planejar jogar tudo, ali né? não é uma mudança, né? Do ponto Não. de vista ele pode manter o esquema e o sistema que ele usa e manter o Luiz Araújo aberto pela direita. É isso que você está falando, né? Quer dizer, e talvez faça sentido. Seja o melhor a fazer agora. Nesse momento, depois do que aconteceu no jogo. Também ele tem que usar como subsídio o que está acontecendo para tomar as decisões, né? Os gols que o Luiz Araújo fez são gols de um jogador extremamente confiante na sua capacidade, à vontade para jogar. O primeiro gol é um gol que um cara que não está se sentindo bem não arrisca. E o segundo gol é de uma classe para finalizar. E, assim, que ele deve dividir com o Pedro, né? O autor intelectual do gol é o Pedro, com o passe que o Pedro dá. O Pedro joga muita bola e enxerga muito o jogo. E, assim, é uma sorte do Flamengo o fato do Pedro estar aí disponível. Porque imagine se o Pedro estivesse na seleção brasileira, como seria complicado jogar da maneira como o Flamengo vem fazendo. É impressionante que assim, o Flamengo está esfacelado, porque ele está, né? A gente está falando, tá. são Nossa. 10 dias. E aí ele tinha no banco de reservas hoje, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. 3 jogadores que seriam provavelmente titulares em quase todos os times do futebol brasileiro. Os três. Tanto o Luiz Araújo como o Bruno Henrique, como o Gabigol. Então, assim, é claro que o Flamengo sofre, porque o futebol também não vive só da qualidade técnica dos jogadores, vive do entrosamento, daquilo que o técnico avaliou sobre... Mas convenhamos, assim... O Renato queria ter esses caras do outro lado. Exatamente. Ou mesmo, enfim, acho que o Internacional hoje também queria ter as opções de banco que o Flamengo tinha. Então, nesse aspecto, o Flamengo é quem mais sofre, mas também é quem está mais preparado para tentar amenizar essas perdas. Sim. Antes de seguir, só rapidinho aqui, Dimas, que eu sei que você soprou no meu ouvido, mas o André queria falar alguma coisa da arbitragem, né, André? Sobre o pênalti, né? Já dava para ver muito antes da chamada do VAR, no primeiro replay, que não tinha sido pênalti. Bom, é Pedro Henrique Torre trazendo os detalhes da partida e a gente está vendo, olha que curioso, a posse de bola do Grêmio foi maior que a do Flamengo. O número de finalizações talvez seja um ponto, Elton, da gente dar razão ao Renato, bem parecido, né? Finalizações certas também, menos uma, tanto em finalizações quanto certas para o Grêmio. Grandes chances também, uma a menos, e ações na área rival. O Grêmio ainda consegue ter mais do que o Flamengo. O Elton é engraçado, porque são 2 times com muitos desfalques, né? Se a gente olhar de lado a lado, o Grêmio tinha menos desfalques, mas também tem menos qualidade técnica em quantidade, porque quando perde 3 jogadores importantes como Diego Costa, Soteldo e William Santos, sente muito. Mas o empenho, a entrega desses 2 times hoje, acho que é o ponto a ser destacado. Porque se tivesse entrega quando está todo mundo, é outro futebol, Elton. Dani, eu acho que é uma realidade que a gente vai ter que lidar nesses próximos dias, nessas próximas semanas, de desfalques nos principais times do futebol brasileiro. Então, a gente vai sempre falar, apesar dos desfalques, os times desfalcados por conta de data FIFA. No caso de Flamengo e Grêmio, ainda tem adicional, né, de lesões. Diego Costa acabou sendo um jogador importante fora, né, para essa equipe do Grêmio. O próprio César Sampaio, ali ao lado do Tite, né, citou os jogadores que estão fora também, o Ayrton Lucas. Isso fez com que o Léo Pereira jogasse de lateral esquerdo, o Alan lesionado, isso fez com que o Léo Ortiz jogasse de volante, né? Então, a gente está falando também de desfalques que não são necessariamente da data FIFA,
Essa bola entra, né? O Léo Pereira vai quase até a linha de fundo, o Ortiz acompanha, tem até cãibra na sequência, acaba errando o chute, mas ia ser curioso a gente ver esse gol. Só pensando em sequência pelo lado do Flamengo, já que tem mais 2 jogadores que saíram machucados na partida de hoje, né? Ainda no primeiro tempo, o Cebolinha e o Igor Jesus lesionados. O Gerson toma um pisão, mas acaba a partida, então a expectativa é que ele não preocupe e esteja para o próximo jogo. Pensando em sequência, é fácil a gente apontar que desfalque seria mais catastrófico, vou colocar assim, para essa equipe do Flamengo. O Cebolinha tem o Bruno Henrique. O Igor Jesus, se ele não tiver o Alan de volta, acho que pode ser um problema grande. É um problema grande. É claro que quando ele coloca o Léo Ortiz para fazer a função de volante, né? Muitas vezes ele até faz um papel de terceiro zagueiro. O Léo Ortiz, no Bragantino, era um zagueiro que construía a partir do campo de defesa. Eu acho que o Tite identificou isso muito bem, levou ele para a seleção brasileira, né? Eu acho que, observando o que o Léo Ortiz fez no Red Bull Bragantino, eu acho que ele teve essa ideia de colocar ele um pouco mais à frente, porque ele tem essa qualidade. Você falou do lance, né, Dani? Imagina a coletiva do Tite falando que improvisou 2 jogadores, um lateral e um volante, aí esse lateral improvisado faz um cruzamento para o volante improvisado marcar um gol, né? Uhum. Então, de fato, jogadores que têm valências interessantes. Eu acho que o Everton seria um desfalque maior. Eu acho que ele vive um bom momento no Flamengo, acho que ele se reencontrou desde a chegada do Tite. É um jogador que talvez poucos consigam fazer o que ele faz em campo, no sentido de arrastar a marcação, de 1 contra 1, de finalização de média distância. O Bruno Henrique é um ponta, né, mas muitas vezes funciona como segundo atacante. Eu acho que fisicamente não está no mesmo nível do Everton e é natural, né? Ele passou por uma cirurgia delicada, voltou bem. Tem a questão também já de chegar numa idade que precisa dosar a sua energia também, o Bruno Henrique. É um jogador de muita qualidade, talvez equilibre até o ataque ali junto com o Pedro, mas eu acho que para jogar contra defesas mais fechadas, Dani, ter o Everton é um trunfo para essa equipe do Flamengo, apesar do Luiz Araújo ter entrado bem e ter essa característica também, né? Vitória importante, não só pela importância em si dos 3 pontos e do triunfo, mas também porque coloca novamente na liderança do Campeonato Brasileiro o Flamengo de maneira isolada. O Flamengo é líder isolado no Campeonato Brasileiro. Demais, né? Mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui na Placar TV para ajudar a crescer a base de assinantes. Dê o like, que é o joinha, para propagar o canal no YouTube. E ative o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que a gente solta um novo vídeo. Pessoal, é o seguinte, o jogo começou com o Flamengo mandando uma partida, tal, o Grêmio, claro, com a sua força, sempre levava perigo, mas de repente 2 jogadores importantes do Flamengo, mas principalmente o Cebolinha se lesionou. Isso foi aos 25 minutos do primeiro tempo. E o Flamengo já entrou em campo sem 7 jogadores. Jogadores lesionados e jogadores servindo as seleções, entre eles o De La Cruz e o Arrascaeta, 2 pilares da equipe do Flamengo. Tá? E o Cebolinha, que é outro jogador importantíssimo dentro do sistema, da vida do Flamengo, ele se lesiona. Tem uma lesão muscular no adutor da coxa direita. E ele sai para entrar o Bruno Henrique. Bom, até aí tudo bem, o Bruno Henrique é um ótimo jogador, tá? Você imaginava que o Flamengo não pudesse sentir tanto assim. Mas isso não estava resolvendo o problema do Flamengo em campo, tá? Mas 5 minutos depois, uma nova lesão. Igor Jesus. E quem entra no lugar dele? O Luiz Araújo, aos 30 minutos do primeiro tempo. O Luiz Araújo faz 2 gols, 2 assistências do Pedro, bota o Flamengo na frente 2-0, e aí foi meio que administrar até o final da partida. O Flamengo criou outras oportunidades, uma defesa espetacular do Rafael Cabral no finalzinho do jogo. O Grêmio também teve as suas oportunidades, diminuiu no finalzinho da partida com o Edenilson, um gol de cabeça. Na sequência, o Luiz Flávio Araújo terminou o jogo, mas o resultado caiu bem. Aliás, se fosse 2-0 ou 3-1, talvez ficasse mais justo esse marcador. Mas não importa, o Flamengo venceu e conquista com esse triunfo novamente a liderança do Campeonato Brasileiro de maneira isolada, brigando com o Botafogo. Uma briga carioca pela liderança do Campeonato Brasileiro nesse momento. Também mais o Marcos Braz falou na zona mista. Vamos lá. Marcos, falasse dessa visita do Neymar aí, que esteve, enfim, balançou demais as redes sociais. Outro dia ele vestindo a camisa número 10 e agora essa visita ao vestiário aí.
Não, assim, o Neymar é um astro mundial, um jogador importantíssimo no âmbito esportivo, no futebol. E sempre que ele estiver vindo torcer pra gente, deu sorte, as coisas foram bem, a gente convidou ele para vir no vestiário, conhece muitos jogadores, os jogadores mais novos também tem uma relação boa com ele. Está todo mundo feliz, eu acho que é isso aí. Não é nada mais do que isso, para deixar claro, não tem nenhum tipo de conversa com o Neymar. Eu acho que a gente não está aqui nem para enganar a torcida, nem para enganar ninguém. Deixar claro isso, não tem conversa com o Neymar, não tem nenhum ajuste, não tem nenhuma possibilidade disso, eu não vejo isso nem a curto tempo, a curto prazo. Então, mas veio aqui, botou a camisa do Flamengo, a gente sempre vai ter um carinho e uma gratidão, só isso. Ele passou o jogo inteiro com a camisa do Flamengo, quer dizer, o segundo tempo com a camisa do Flamengo no ombro, enfim, ontem, como o Pedro disse, postou nas redes sociais dele, apesar de não ter nada, né, de alguma forma é uma relação que está se estreitando, assim, é uma relação que está se criando até entre torcedor e que vocês percebem isso por uma possível, no momento de uma possível volta do Neymar para o Brasil? Não, assim, eu não posso aqui ser irresponsável e dizer que eu acho que está sendo estreitado absolutamente nada. O que eu posso dizer é que qualquer jogador do tamanho dele que queira dar um carinho no Flamengo, queira torcer para o Flamengo, que queira vir ao estádio, a gente vai estar sempre aberto e vai tratar da melhor maneira possível. Ele também tem uma boa relação com outros jogadores ali, tinha com o Gabi, com o Davi Luiz, com outros jogadores mais novos ali. Então, assim, é uma relação do futebol, uma relação que eles têm entre eles ali, que jogam aqueles jogos eletrônicos entre eles. Só isso que tem em relação ao Neymar no Flamengo hoje. A gente não pode ser irresponsável, não pode ser... e não pode dar nenhuma narrativa diferente dessa. Eu acho que também é importante, em relação a falar um pouquinho do jogo, a importância do resultado, porque o que eu estava falando ali em outros lugares, confiança, e na vida também, mas na confiança no futebol, você não agarra e solta a hora que você quer. E você ter 4, 5 jogadores do tamanho, da envergadura desses jogadores, Arrascaeta, De La Cruz, não estarem aqui e a gente mostrar a força do elenco, acho que é importante até para isso, para manter essa confiança, essa autoconfiança, para que a gente siga tantos jogos ainda mais sem os melhores jogadores do Flamengo, que é um erro, é uma irresponsabilidade de quem não para o campeonato. Eu não posso perder a oportunidade de dizer isso aqui, mesmo com a vitória do Flamengo. Marcos, saiu até na imprensa italiana um suposto interesse do Flamengo no Marcos Antônio, da Lazio. Existe alguma coisa de proposta, algo nesse sentido, como saiu por lá? Não existe absolutamente nada. O que eu posso te falar é que eu gosto de jogador. Tá bom, tá certo. Bom, mas falando... Tem coisa aí. Eu concordo com o Zupac, essa declaração aí não Se não tem proposta, vai ter. Ele gosta do jogador, mas ele pode fazer? Ele pode pagar? Não, poder pagar, ele pode. É só querer? Se não tivesse nada, ele não falava que gosta do jogador. Só falava que não tem nada. E se ele não achasse que tem possibilidade de algum rival, também ele não ia falar. E seria uma boa? É um bom jogador. Jogador de meio campo, né? Tá na Lazio, futebol italiano. Vamos ver. E aí, seria uma boa? Acho que sim, Marcelo. O Flamengo hoje, ele tem uma capacidade muito grande para contratar, né? Se tu for ver em termos financeiros, não tem nenhum clube que consiga, aqui no Brasil, chegar perto do Flamengo, né? Claro que, desportivamente, cada um tem suas estratégias e consegue. Mas, assim, financeiramente, o Flamengo tem capacidade, sim. É só ver as últimas contratações que o Flamengo fez, né? Desde Everton Cebolinha, De La Cruz. Então, assim, essa declaração do Marcos Braz me deixou com uma pulga atrás da orelha. O Flamengo tem sido um clube comprador na Europa, né? O Flamengo tem ido à Europa e comprado jogadores, né? Comprou o Matias Vinha, comprou o Everton Cebolinha e outros tantos jogadores, né? O Flamengo tentou comprar o Claudinho algumas vezes, né? Mas o Zenit não vendeu. Então é o tipo de movimento que o Flamengo costuma fazer. O Pedro Henrique inteligentemente perguntou. Muito sabido. Tentou o Luiz Henrique também, se não me engano. Tentou o Luiz Henrique, né? Então a notícia veio da Europa, o Pedro Henrique perguntou ao Braz e o Braz deixou no ar. Né? Ele gosta, né? Ele gostar já é um passo bastante importante. Ele diz, não vou falar nada, eu apenas gosto do jogador. Então anota aí no caderninho. Até porque a janela abre só em julho, né? Então, não tem nada mesmo.
Tá, e ele também não vai falar nada, porque tem os outros times também que podem ficar de olho. Bom, mas aí pensando... Bom, e aí o Neymar chega e todo mundo fica muito feliz com a presença do Neymar. E aí ele é perguntado, existe um estreitamento aí de relação entre Flamengo e Gabigol? Ele tem mais um ano de contrato com a equipe dele, mas o Brasil, ele é muito comedido, né? Aliás, qualquer pessoa e qualquer clube aqui do Brasil tem que ser comedido ao falar de Neymar. Tem, mas que existe um estreitamento, é muito nítido que sim. E ele parte muito do Neymar para com o Flamengo, né? E aí, ó, Neymar jogou Copa do Mundo com o Davi Luiz, Neymar é amigo de muitos deles, né? O Marcos Braz falou dos joguinhos eletrônicos, enfim, ele é amigo deles. A gente viu nos últimos meses, né? E eu achei isso legal, uma reaproximação do Neymar com o Santos, né, depois de anos de afastamento. Durante esse período de afastamento, sempre ficou muito claro para mim que a hora que o Neymar resolvesse voltar ao futebol brasileiro, e eu acho que esse momento vai acontecer, talvez antes do que a gente imagina, o Flamengo seria esse destino, né? Porque o Neymar já deu a entender que ele tem um carinho, uma simpatia pelo clube, e porque o Flamengo é o projeto esportivo no Brasil que financeiramente teria mais fôlego para tentar convencer o Neymar a aceitar algum tipo de projeto. É que ultimamente ele se reaproximou do Santos e gerou essa expectativa de que seria para o Santos que ele poderia voltar. Então, assim, o Neymar está voltando de lesão. A gente, nos últimos meses, ou no último ano como um todo, a gente não fala do Neymar atleta. A gente fala do Neymar que brigou com não sei quem, do Neymar que foi jogar não sei o quê, do Neymar que viajou para não sei onde, pro Neymar que colocou a camisa de não sei quem. Então, o Neymar jogando bola faz tempo que a gente não fala, porque ele está machucado de novo e ainda não voltou a jogar. Então, o que acaba sobrando como pauta são as visitas dele. E aí, ele aparecendo com a camisa do Flamengo no Instagram ou no estádio com ela no ombro, vestido, indo nos atletas lá para conversar, gera toda essa expectativa no torcedor. Não acho que seja para agora, mas me parece óbvio que existe um carinho de parte a parte, né? Sim. Se isso vai virar alguma coisa ou não, ou se vai ser, como o Braz falou, gosto do jogador, né? Isso a gente não dá para dizer ainda. E aí ele colocou a camisa do Flamengo esses dias, postou nas redes sociais, aí no outro dia ele aparece com a camisa do Santos. Eu acho que ele quer, calma, né? A gente está aqui, estamos abertos, vai que... Mas ele coloca a camisa do Santos ali, acho que até para mostrar um pouco de respeito também. Que o Zupa falou, eu acho que ele volta para o Brasil, não sei quando, mas com certeza ele vai voltar a jogar aqui. E eu só vejo dois clubes, né? Assim, na minha visão, Santos e Flamengo. E concordo também, não é uma paquera, mas é uma aproximação que é recíproca, né? Tem dos dois lados. Os dois lados, o Flamengo faz parte dele, o cara foi visitar, e o Neymar também fazendo questão de demonstrar esse respeito, esse carinho que tem pelo Flamengo, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que, não sei se de repente já combinado pelos dois, mas é uma coisa que os dois estão construindo, cada um de um lado, preparando um terreno para uma possível... Aí, se daqui a 1 ano, 2 anos, eu não sei como é que o Neymar planejou essa... Porque assim, eu penso que eu como ex-atleta, com certeza, quando ele machucou, o primeiro período é de luto. Tu fica transtornado, tu fica em choque e depois que tu faz a cirurgia, que tu começa a recuperação, tu fala, tá bom, me machuquei, tenho que me recuperar. Qual o meu plano? Porque tu tem que ter um plano. Porque se tu pega uma recuperação dessas de 10, 11, 9 meses, sem tu ter um plano, sem tu ter uma meta, tu acaba se perdendo. Então, o Neymar provavelmente deve ter feito uma meta, um planejamento. E aí, é uma incógnita pra gente, né? Se o planejamento dele é se recuperar, voltar a jogar na Arábia e depois cumprir o contrato e tentar se condicionar para uma nova Copa do Mundo, para um time na Europa, porque assim, cara, o talento que esse menino tem é absurdo. A gente não tem, e os jogadores da seleção vão entender o que eu tô falando. Não é desmerecer ninguém que tá na seleção, é que ele é simplesmente fora da curva. Ele é fora da curva como jogador, ele é um talento natural absurdo. O Neymar tem, não vou dizer que é um dom, porque ele trabalhou muito para isso, mas ele tem uma capacidade técnica que poucas vezes a gente vê no futebol. Uhum. Assim, ele firmou 2 anos com o Al Hilal, né? Ele tem mais um, né? Então, quando ele fechou o contrato com o Al Hilal, o contrato acaba 1 ano antes da Copa do Mundo, né? No meio de 2025. Sim. Né? Eu imaginava que ele faria o movimento de
voltar para o Brasil, até porque não vejo o Neymar hoje com o mercado nos grandes clubes europeus. Certo. Então eu imaginava que pós-contrato com o Al Hilal, ele jogaria no Brasil para chegar mais forte na Copa, ao invés de ficar mais tempo na Arábia, o que pode fazer mal para o jogo dele do ponto de vista de intensidade de competição. Mas como dos 2 anos que ele fechou com o Al Hilal, ele não jogou, porque ele machucou logo no começo, não sei se ele vai fazer 1 ano de Arábia e ir embora de lá, ou se ele vai fazer mais 1 ano, prorrogar o contrato pelo tempo que ele ficou parado. É muito difícil a gente prever os movimentos de carreira do Neymar, porque eles são pouco previsíveis e pouco populares, né? Ele faz o que é bom para ele, não o que as pessoas acham que é bom. Então não dá para saber, mas eu tinha esse entendimento que o movimento natural dele seria voltar para o Brasil antes da Copa. Talvez essa lesão mude alguma coisa. Mas no fim desse contrato ele pode escolher isso. Sim. Na questão da Arábia ele não podia escolher. Porque ele tinha o contrato com o PSG. Porque muita gente criticou, por que o Neymar não foi pro Milan, ou mesmo com um salário menor? Porque o PSG não ia liberar. O PSG queria 100 milhões, sei lá que era. Sim. Então, assim, não foi uma decisão só do Neymar. Foi o que se apresentou e o que conseguia também cumprir as exigências do PSG, né? Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu o Grêmio hoje por 2-1. E nesses confrontos entre Flamengo e Grêmio, o Flamengo agora tem uma pequena vantagem desses confrontos entre Flamengo e Grêmio. Flamengo que agora está com 43 vitórias contra 41 do Grêmio. Um saldo de mais 2 gols, né? Um saldo de 2 gols aí para esse confronto entre Flamengo e Grêmio. E se falando da partida, como eu já falei nos outros vídeos, foi uma bela partida, uma partida excepcional de Luiz Araújo. Meteu 2 gols, primeiro um golaço, entrou muito bem na partida, querendo o jogo, aproveitando a oportunidade, né? Destaque também na partida lá, quando viram o Neymar que estava lá assistindo o jogo de camarote lá do Maracanã, né? O Neymar que é um fanático por futebol, lógico que não iria perder a oportunidade de assistir o jogo do Flamengo. E tudo indica que o Neymar foi no vestiário do Flamengo, tá? No intervalo do primeiro tempo. O Neymar passou muito tempo, tanto que o Flamengo até atrasou um pouco, né? E veio com algumas camisas do time do Flamengo, passou até ele autografando. Então, quem sabe aí a tese do Neto não seja verdade, né? De o Neymar vir jogar no Flamengo. Quem sabe? Mas na sua opinião, voltando ao jogo, o que é que vocês acharam da partida de hoje do Flamengo contra o Grêmio? Por mais que teve alguns desfalques, né? Jogadores importantes como a Arrascaeta, como o De La Cruz, que foram convocados, mas o Flamengo conseguiu ali, digamos, se impor em campo, jogou dentro de casa, diante da sua torcida, teve a torcida quis pegar no pé um pouco, mas depois tudo se normalizou e voltou ao normal. O Flamengo venceu, mais 3 pontos aí na caixa, né? E vocês, o que é que vocês acharam desta partida? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.